Sejam bem-vindos a mais um podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos muito empoderadas, muitas mulheres nessa mesma, hein? Nossa! Hoje tem mulher pra caramba aqui, tá, gente? É mulherama, tá? Literalmente aqui hoje. Nós somos no coletivo de mulheres. Sejam bem-vindos. Estamos aqui lindas, maravilhosas, muito felizes em trazer mais uma pauta, uma conversa super interessante. No mês importante, né? Num mês importante. Tudo importante, gente. Nós não fazemos nada aqui nessa mesa que não é importante. Vocês respeitam a gente. Como é que você tá? Tô ótima, tô muito feliz. Como é que você tá, tem né? uns 3 programas que você me pergunta. Tô ótima. Gente, a Paula tá sempre bem, é isso que importa. E antes da gente começar, eu queria falar pra vocês nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Então, nós estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube. Dá pra ouvir, dá pra assistir, dá pra fazer os dois. Só não dá pra ler ainda, entendeu? Então, tá tudo aí na descrição e sempre tem todas as redes, informações dos nossos convidados. Então, não tem desculpa. E sempre sai lá no nosso Instagram a agenda da semana. A agenda da semana sempre sai a chamada dos convidados. Enfim, fique ligadinho, se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, ativa as notificações, que aí fica a par de tudo que tá acontecendo. Show de bola. Bom demais? Bora começar? Olha que delícia o programa de hoje. A gente falou que esse é um mês importante e realmente é. Esse mês de junho é o mês da consciência, né? Da LGBTQIA+, é isso? É o mês da consciência, não é? Do orgulho. Teve até a parada agora em São Paulo, que foi um sucesso. Queria muito, tá, gente? Lotado, Nossa, gente. Eu queria muito, tá? Tava Maravilhosa. Bombástico. Elas ainda não estão podendo ir para essa parada, entendeu? Olha que delícia as nossas convidadas hoje. Elas estão em processo de leite, de bebês pequenininhos, puerpérios, assim. Então, ó, gente, vai ter bebê no fim do episódio, tá? Eu falei que não vai acabar esse episódio sem eu ver bebê. Eu tô com essas duas queridas, a Bia e a Emília. Sejam muito bem-vindas, mamãe. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Como vocês estão? A Bia e a Emília são mães da Elis, que é uma gostosa, que eu tenho prazer de acompanhar a história delas desde a gestação também. Elas são duas mamães de uma menininha fofa, deliciosa. Quem gerou foi a Emília. A belezura, né? Uma gostosinha, num parto lindo. Inclusive a produção já podia até procurar no meu Instagram o post do parto delas também. É ótimo, que a produção veio e perguntou de começar. Vai ter algum insert no meio do episódio? Eu falo, não. Aí acaba de começar o programa. Lembrei aqui. Lembrei. Procurar, tem as fotos, teve uma matéria do G1 também com as meninas, então a gente procurar essas coisas. Olha, lembrei. Lembramos de tudo. E aí, gente, eu já ia perguntar, gente, quem que é Bi, quem que é Emília? Me perdoem, mas a Paula já resolveu esse problema aí pra mim. E eu acho que a gente pode começar esse lindo programa, então, pedindo elas pra contar um pouco da história delas aí, antes mesmo de chegar bebê e tudo mais, porque eu imagino que deve ser uma história bem interessante. Bastante interessante, né, amor? Eu e a Emília, a gente se conhece relativamente há pouco tempo, né? A gente juntou mesmo na pandemia. Sim. A gente se conheceu em 2020, em março, no início de março, um pouco antes da pandemia estourar. Quase na portinha da pandemia. Foi uma questão de uma semana de diferença pra pandemia. Foi. Quase que o Covid separa vocês, tá? Exato. Mas no caso dela, quase o Covid juntou, uai. Literalmente, o Covid juntou. Eu estava trabalhando de bombeiro civil numa formatura lá na minha cidade, em Itabira. Eu sou de lá e a família dela é de lá também. Sim. E, na verdade, eu só fui trabalhar nesse evento porque o meu irmão ia estar lá, que era a formatura da amiga dele, que, por coincidência, era a prima de Emília. Aí eu falei, como meu irmão vai estar lá e eu sei que ele vai encher a cara, eu vou lá trabalhar para poder dar uma olhada, né? É uma pessoa que é muito protetora. Percebe, você acabou de perceber já. Foi pra festa, trabalho de bombeiro pra vigiar o irmão. Aí lá na festa, a Emília estava na mesma turma do meu irmão, né? Por causa dessa amiga em comum. E aí a gente se conheceu, ele me apresentou para ela, e eu mandei mensagem pro meu amigo, nossa, ela é muito gata, quero ficar com ela. E o curioso é que eu era uma pessoa que até então eu me denominava como pessoa hétero, eu não tinha interesse nenhum por mulher. É mesmo? Assim, a gente... igual eu falei com a Bianca, eu sou bi de balada, que é a fala das festinha que o pessoal Exatamente. fala. Eu só fico com as pessoas na festa. Me cortar no dia seguinte. E eu nunca pensei nisso, assim, nunca passou pela minha cabeça abrir a minha mente para isso, né? Sim. Mas aí, conhecendo Bianca, que a gente foi conversando, no decorrer da conversa, foi que eu me permiti mesmo a ter essa experiência, foi sensacional, maravilhosa, e ainda bem que eu tô aqui, né? Gente, que demais! Que legal! E nessa festa, ela acabou sabendo que eu estava afim dela, porque meu irmão, os amigos
Foram fizeram zero questão, discretos. Zero discretos. Mas, assim, eu estava trabalhando, não podia fazer nada. Sim. No dia seguinte, eu adicionei ela no Instagram, a gente começou a conversar. Na semana seguinte, eu vim aqui em BH. Você foi para Tabira só para festa? Só para festa. É que eu Ah. sempre morei aqui mesmo. Que delícia. Aí a gente ficou na semana seguinte. Na semana seguinte começou a pandemia. Aí acabou. E aí acabou, porque assim, ou a gente não se via, Ou mas- vivia junto. Ou vivia junto. Foi exatamente. A gente já começou a morar junto sem saber, né, Bia? Gente, que Sem babado. Que legal. Menina, então me conta uma coisa. Você não era assumida porque você nem sabia que você Exatamente. precisava assumir algo que você nem sabia que passava dentro Nunca de você. parei pra pensar. E aí você conheceu e você falou, deixa eu me permitir viver essa emoção. Lógico que você também sentiu alguma coisa por ela. E aí você foi morar junto. Peraí, mas e a família? Então, é aquilo, a gente não para pensar que às vezes isso é algo que realmente existe em você. No Aham. meu caso, igual eu falo comigo, nossa, eu sempre tive muitos indícios, entre aspas, que era algo que me interessava, né? Aham. Mas a gente acaba que a gente vive num mundo mais heteronormativo, Aham. aí você não para refletir um pouco se você realmente não tem interesse numa questão homoafetiva, né? E aí, quando eu conheci Bianca, que ela falou assim, olha, o importante é você se relacionar com pessoas, não se apegue a essa questão da sexualidade, nem nada. Eu falei, realmente faz todo sentido isso. Porque Aham. a pessoa que interessa ali com quem a gente tem que estar do lado, né? E aí, no início, eu lembro que quando eu falei com minha mãe era muito tranquila com relação a todos os meus amigos que eram gays, lésbicas, tudo bem. Minha mãe nunca teve problema. Comigo, ela assustou. Eu falei, uai, mas você? Você não, e tal. Aí eu falei, uai, mãe. Até eu olhei pra cara e falei, mãe, não tô acreditando. Você falando isso comigo, né? E o meu pai, do contrário, quando eu falei com ele falou assim, minha filha, eu te apoio do que você quiser. Ah, que legal. E assim, com meu pai, quando a gente... Na minha infância, né? Eu sempre achei que meu pai era muito rígido, Aham. muito machista. E ele foi se desenvolvendo Foi se desconstruindo. Foi. E as coisas que foram acontecendo também na nossa vida, a pessoa vê que o que importa é a felicidade do outro, Com né? certeza. E eu achei incrível, assim. Minha família me abraçou de primeira, assim. Não teve nem problema nenhum. Ah, Me maravilhoso. abraçou também, não? É Já abraçou Virou logo de uma cara. segunda Meu pai é família. apaixonado com Bianca. Você É mesmo. Até puxa saco, né? Puxa. Eu imagino. Eu imagino. E aí, então, vocês eram daqui de BH, juntaram as escovas, né? Que eles Juntaram as falam. escovinhas? Eu era de Tabira, que eu era servidora pública lá, mas eu já estava em processo de redistribuição para cá. Você é bombeiro? Bombeiro, Na verdade, bombeiro? eu trabalhava de bombeiro civil muito esporádico. Eu sou Entendi. servidora pública na Universidade Federal. Ah, sim. Aí eu já estava, minha mãe mora em Esmeralda, e eu queria engravidar. Eu tinha Aham. terminado um relacionamento e eu tinha certeza que eu queria ser mãe. Sim. Então eu falei, eu vou pedir transferência para BH para eu ficar mais perto da minha mãe, porque já que eu vou ser mãe Vou precisar de um sozinha... suporte. Ah, você já precisar de queria um ser mãe suporte. solo? Já queria ser É mãe mãe? solo. É minha mãe. É Eu mesmo. estava decidida. E então eu já estava, quando eu conheci a Emília, eu já estava em processo de redistribuição para cá. Ah, entendi. Aí tanto que eu vim, a pandemia começou em março, em abril eu já tinha encerrado meu contrato de aluguel lá, juntei minhas coisas, trouxe para casa da minha mãe e assim, eu ficava na casa da minha mãe, assim, eu ia lá no fim de semana, 30 pegava minutos. a mochilinha e ia só levando as coisas para casa de Emília. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, eu já sei que você não vai ficar aqui. Minha felicidade durou pouco. E aí a gente já estava praticamente morando juntas. Que legal. Muito Aí legal hoje eu mesmo. trabalho na UFMG, né, que a redistribuição Sim. saiu. Eu fico impressionada como relacionamento, quando é pra ser, é uma coisa acontece. tão, tipo assim... Você não tá procurando, aí do nada Não você tá. já tá com as coisas da pessoa dentro da sua casa. Você fica, tipo assim... Comigo foi assim, eu, tipo assim, eu não tava querendo um relacionamento. Quando eu vi, eu tô fazendo um ano de namoro agora, eu falei, que, gente? O que tá acontecendo? Isso é muito doideira. É porque é pra ser mesmo, engraçado. É interessante essa fala sua, Emília, assim, de falar assim... Eu nunca me permiti, mas também nunca falei assim. Realmente, uma fala da Bia em relação a você que te falou, pô, às vezes a gente está com uma pessoa naquela coisa normativa do que a vida nos leva, e você fala assim, poxa, na verdade eu nunca amei, sabe? Nunca foi Exatamente. isso. E aí você encontra uma pessoa que você está totalmente desligada, totalmente assim, nem pensando, e dá super certo a relação. Tipo né? isso. É, E assim, por Em que pouco não? tempo, né? Por que E não? por que não? Experimentar. Não, Exatamente. exato. Você encontrou uma pessoa que tinha um interesse em você e aí, tipo assim, de certa forma, ela às vezes nunca tinha se permitido, mas ela estava aberta. Tá. Porque É, também exato. eu não vi resistência aí na Aham. história, pelo menos. Não foi muita resistência. Mas é incrível, porque
A Bia é irresistível. É bem irresistível, gente. Mas o engraçado é que a minha psicóloga, antes disso, eu fazia terapia, e ela falava assim, por que será que você só encontra homens indisponíveis para você? Aí eu ficava com isso na minha cabeça. Gente, por que será que eu tenho um relacionamento com homens que eu sei que não vai ter futuro? Aí quando eu conversei com Bia e depois que a gente começou a se relacionar, eu falei, às vezes é por isso mesmo. Minha mente queria uma outra situação. E eu me negava. E assim, inconscientemente, sem ter esse tipo de raciocínio. Mas aí, quando eu me permiti, a minha vida, tipo assim, no sentido de pessoal, aflorou completamente. Eu até estava conversando com o irmão de Bianca, que a gente estava falando dessas questões que, às vezes, a pessoa somatiza as questões emocionais dela e acaba que tem algum tipo de reação no orgânica, né? Tem alguma doença. E eu vivia com, por exemplo, infecção na garganta. Era uma coisa assim, da minha vida inteira. Aí depois que eu tive com Bia, nunca mais eu tive, eu sou mais leve, eu converso tranquilamente com as pessoas. Eu acredito que meio que inconscientemente essas frustrações amorosas, elas têm um reflexo na nossa vida. Ainda mais quando a gente, igual, por exemplo, ela já queria ser mãe, acredito que nos seus relacionamentos com homens antes também, você queria uma coisa que às vezes você fosse romper e começar a construir uma história. Isso vai deixando a gente meio que tipo, não dou certo com ninguém, não funciona com ninguém. Exatamente. Você começa a se questionar muito sobre o que não deu certo, por que as pessoas não gostam de mim, mas não é você que as pessoas não gostam de você, é porque você também talvez não está enquadrado no que você realmente quer. Exatamente. Você não abre, né, um campo de visão. E tem tanta gente no mundo, tem tantas possibilidades. Tipo assim, e aí, imagino que, inclusive, até devia ter um padrão de homem. Exatamente. Mudava ali só o aspecto físico, mas eles tinham o mesmo forma de se comportar, forma de se falar, e, na verdade, não era aquilo que ia te suprir nesse quesito. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu sempre era um padrão que ali, realmente, eu não me encontrava. E aí eu acho que é isso mesmo, é se encontrar mesmo, porque foi o que aconteceu. Não, eu concordo, a pessoa quando tá amando e tá feliz, gente, é outra coisa. É outra coisa, é uma vibe, né? Você tá feliz com o mundo, entendeu? Se tá acontecendo as coisas ali, não tem problema. Você tá feliz, você tá amando, você tá realizado, então é isso que importa. E pra você se encontrar, você tem que se permitir. Com certeza. Não, nada vai dar certo. Com certeza. Então continua a história de vocês, que eu tô ansiosa. Aí vocês foram morar juntas. Aí no caso... tanto Bianca quanto eu, a gente sempre teve o sonho de ser mãe. E engraçado que eu já queria fazer processo de fertilização para ser mãe solo também. As duas, assim, separadas. Porque eu tive, em relação a homem, eu tive uma decepção no sentido de, eu pensei, homem realmente, eles são muito difíceis. É difícil achar um cara bacana. Sim. Existem homens bacanas, óbvio que existem muitos. Mas, assim, no meu núcleo ali que eu estava vivendo, não tinha. Então, assim, na minha visão ali, aquele momento assim, eu não quero mais ficar me prendendo a tentar ter um relacionamento com o homem, porque eu vou ser mãe. Entendeu? Sim. Então, eu falei, eu vou ter por mim própria. É muito melhor. Com certeza. Porque independente, mora sozinha, trabalha, paga suas contas. Exatamente. E eu já estava nesse movimento de já querer pesquisar uma clínica e tudo mais. E Bianca, paralelo a isso também, né? Só que Bianca era outra forma, né? Inseminação caseira. O mais fácil. Imagina que babado se elas tivessem demorado um pouquinho mais e aí, na verdade, ela já teria engravidado mãe solo, ela já teria engravidado mãe solo, ela se encontrava. Seria ótimo. Essa é dose dupla. Que legal. E aí vocês começaram a olhar essa questão, se encontraram, e aí logo já aflorou essa vontade de ser mãe. A gente sempre conversou sobre isso, mas como nós éramos um relacionamento recente, né? A gente queria viajar, tinha vários planos, mas estava a pandemia, né? Liberava as coisas, depois dava lockdown novamente. Então a gente já tinha planos assim de engravidar daqui 2 anos, 3 anos. Aí teve uma vez, minha irmã estava lá em casa, e minha irmã, assim, é muito vida louca, sabe? Ela, tudo tá bom, tudo, por que você não faz isso? Vamos. Minha irmã é assim. E ela virou pra gente, vocês querem ser mãe, vocês estão esperando o quê? Aí eu falei assim, a gente tem muita vontade de curtir um carnaval juntos. Aí ela tá assim, não, engravida de uma vez que quando eles nascer, já vai ter o carnaval, vocês vão poder ir pro carnaval com ela, e se precisar a gente cuida, a gente faz um bloquinho com ela, todo mundo. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, realmente a gente vai ficar esperando a pandemia acabar pra gente viajar e nunca vai acabar. Aí a gente ficou refletindo, aí eu acordei e falei com o Momo, vamos na clínica? Aí ela, não sei o que, a gente não planejou, a gente não fez Isso com conta, quanto tempo de relacionamento? Nada. Um ano, né? Um ano. Isso foi em março de 2021 e a gente tinha começado a ficar em março de 2020. E aí
Emília, não, nós não vamos. Aí chegou no fim de semana, a Emília acordou e falou assim, ô Bia, quer saber, vamos lá na clínica? Aí ela ainda falou assim comigo, a gente vai ligar para a clínica. Se tiver consulta rápida, é porque é para a gente ir. E aí tinha consulta para o dia seguinte. Falei, Nossa, era para ir. Era para ir. E é engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu planejo muito as coisas. Eu não aguento, eu gosto de planejar as coisas e tudo mais. Aí quando Bianca falou, vamos, eu fiquei assim, gente, que coisa, né? A gente tem que planejar isso aqui. Não que é loucura. simplesmente assim, você vai numa aqui. Aí eu falei, quer saber? Vamos sim. Vou fazer um trem diferente. Pra que a gente, necessariamente, tudo nessa vida tem que ser algo planejado, né? E eu amo fazer esses testezinhos com destino. Eu amo fazer isso. Foi incrível. Pra mim é tipo uma decisão. Eu falo, se acontecer tal coisa, eu amo. Eu faço vários testezinhos com destino. E aí eu vou me guiando por eles ali. Muito bom. E aí nós fomos na clínica, começamos a fazer os exames. Isso foi em março, né? Final de março. Em maio, Emília começou a captação, a estimular os hormônios, fez a captação dela. Em junho, eu fiz a minha, porque depende do ciclo menstrual, né? Tem todo um procedimento e a gente estava certo que a gente queria colher os óvulos das duas. Entendi. É muito dolorido? Como que é? Vocês têm que ir na clínica frequentemente? No início do processo, sim. Você tem que ir acompanhando com ultrassom, né? Você faz ultrassom a cada 2, 3 dias, depende do seu nível hormonal. E não é que é dolorido, é uma coisa chata, né? Aham. Eu acho que assim, vai chegando no final da estimulação ovariana, você faz a coleta, você vai ficando pesada, porque você vai tendo mais produção de Muito hormônio, né? Muito hormônio, né? E cada mulher reage de uma forma. Tem mulher que realmente sente... não aguenta, então, muito peso. Pra gente foi mais tranquilo, Sente a dor, né? Sente dor. Sente cólica, alguma coisa assim? Vocês tiveram cólica? A alguma gente coisa não, assim? mas tem mulher que tem. Então é algo muito individual mesmo de cada mulher. Sim, E sim. vocês fizeram em fica meses irritada. diferentes, então? Foi. Poucos dias de diferença. Emília captou os óvulos, se eu não me engano, dia 27 de maio. E o meu foi 4 de junho. Ah, não. Porque Então nosso foi ciclo praticamente... menstrual Então já os acaba hormônios reagindo. das duas estavam assim, Tava. E o né? ciclo, ele vai alinhando Nossa também quando você Senhora, tem convivência né? de uma mulher com a outra. Vai De então, menstruação, sim, né? Às Nossa, vezes... e vai chegando assim no final, acho que, se eu não me engano, eu usei 15 dias de hormônio. Emília usou um pouquinho menos. Vai chegando no final, assim, se tomando aquelas injeções todo dia na barriga, você já fica totalmente irritada. Você quer, Nossa assim, Senhora. sai da minha frente. Duas mulheres E com os deixa eu hormônios perguntar. aflorados. Aí, nesse momento, então, vocês estavam fazendo a captação de óvulo de ambas, mas vocês já tinham escolhido quem ia gerar. Já. Ah, tá. Essa decisão sempre foi muito comum pra gente. Legal, sim. Sempre foi. É porque meu sonho era realmente gerar. Era uma coisa assim, meu sonho. Eu sempre imaginava que barrigão. E o sonho da Bia era ser mãe. Ser mãe, se eu fosse Você ia gerar mãe se você sozinha, fosse solo. Sim. Mas eu sempre me vi mais a pessoa do lado cuidando Legal. do que a pessoa gerando. Legal. É isso, a gente casou, olha pra você ver que beleza. Aí vocês casaram nesse meio dessa... Ah, não, achei Não. que vocês tinham casado já. A gente teve união estável, mas foi sim. antes disso mesmo. Entendi. A gente fez união estável antes disso, mas por questões legais do trabalho, porque tem muita burocracia de plano de saúde, do serviço público em si, reconhecer a pessoa que está do seu lado, tem que ter um documento. Entendi. Agora vamos falar em termos assim, antes da gente chegar na gravidez da Elis, você falou essa coisa que é legal da gente também trazer como informação. O que hoje a lei protege duas mulheres, assim? A Emília é advogada, inclusive, também. A Emília é advogada, ela sabe muito em relação a isso. E eu acho que ela tende agora a abraçar causas femininas. Tem que abraçar. Hoje em dia, minha mente mudou completamente também, né? Quando você vai ser mãe, você compreende o universo feminino mais a profundo, principalmente depois de você parir. Você tem que abraçar a causa feminina mesmo. Não, eu acredito que até pelo fato de você estar num relacionamento homoafetivo, você descobriu as complexidades Exato. que É isso que eu queria- diversos casais vão passar. É isso que eu queria saber, por exemplo, assim, que você falou agora, pra gente não perder esse fio. Do plano de saúde, por exemplo, a união homoafetiva, ela é aceita? É aceita, né? Tem que ter o documento da união estável e foi aceita, no caso, não tivemos dificuldade para Entendi. isso. É pacificado que existe união homoafetiva, né? Pelo STF, isso já é algo pacificado. Então, em relação a essas coisas, essas burocracias mínimas de plano de saúde, não tem como eles negarem. Legal. Né? Entendi. E aí é mais tranquilo. Teve algum empecilho
judicial nesse tempo aí ou não? As coisas já são mais aceitas e judicialmente as coisas já são mais, igual você está falando, que é tudo o Supremo já sabe, então assim, já tem essas leis muito que defendem essas coisas. Já ainda tem algum empecilho, assim? Então, depende muito até o ponto que você quer chegar, tipo, até onde, né? Entendi. Até esse momento em si, não, né? Por causa da questão que, igual a gente havia comentado aqui no informal, que no caso da gente, que como a gente tem união estável, já é reconhecida, então a gente tem o posicionamento do CNJ para a questão do registro, então a gente consegue essa declaração da clínica. Então a gente não teve esse empecilho porque a gente fez algo mais, como se diz, formal. Entendi. Na lógica. Beleza. Então a gente vai falar depois. No caso da dupla maternidade, eu como a mãe não gestante, eu não tinha direito a nenhuma licença, não tinha direito a nada. Teve que ser tudo judicial. A lei não prevê, nem... no meu caso, de acordo com a lei, eu não me encaixava na licença gestante, na licença paternidade, nem na licença adoção. Entendi. Então, assim, não tinha Tiveram que lutar por previsão. esse espaço, sim. E você foi olhando durante a gestação isso? Já sabiam disso, assim? Já sabíamos. Muito importante isso as pessoas saberem também. Eu acho também que pelo fato dela ser advogada, ela também já deve ter um pouco da maldade ali e fala, olha, a gente tem que se precaver nesse sentido, que às vezes diversos casais homoafetivos não têm esse conhecimento e aí deve vir dificuldades maiores. Que legal. Foi bom que a Emília entrou com o processo antes, a gente teve um tempo hábil, a gente conseguiu fazer as coisas com tranquilidade. O processo para você ter direito à licença maternidade. Isso. Perfeito. Aí você ajuizou antes o processo para quando a Elis nascesse. Não tivesse nenhum tipo de obstáculo. Maravilhoso. Aqui, me conta, o grupo de mães foi construído na gestação? O grupo que vocês têm. Elas têm um grupo, Aninha, super legal, assim, que eu até tive a oportunidade de ir no encontro delas. Eu devia ter trazido as fotos também. Gente, a mídia tá todo mundo querendo. E elas têm um grupo grande de mães, sabe? De duplas maternidade, assim. Mães com gêmeos, mãe com 2, mãe com 1, mãe cheia de... Nível Brasil ou uma coisa mais Belo Horizonte? Uma coisa nosso é Minas. Bem Legal. Minas, né? E são muitas mães, assim. Esse grupo foi construindo ao longo da gestação deles? Ou vocês já se conheciam antes, as meninas? A gente conheceu... a gente começou o processo acompanhando um outro perfil de 2 mães... Foram até 2 mulheres que deram muitas dicas para a gente. Legal. Que legal. Pode falar o nome? Pode, lógico. Que foi a Ju e a Bela. Só que elas não se identificavam no perfil. Quando elas chegaram ao 3º mês de gravidez, elas se identificaram e a gente se conhecia. A Ju também era de Tabira, eu fui aluna do pai dela. Que legal. A Bela era muito amiga da minha irmã, a Ju também. Então, assim, aí a gente Vocês foram se unindo para se ajudar ali. Você já estava grávida? Não, a gente estava no processo. E a Ju e a Bela já estavam grávidas, né? E aí a Ju virou para mim um dia, Bia, vamos fazer um grupo. Aí nós fizemos, aí ela adicionou uma pessoa, um casal que ela conhecia, e aí um foi adicionando o outro. Hoje tem mais de 70 pessoas no grupo. Até recentemente a gente descobriu que existe um outro grupo mais antigo. De dupla maternidade ou... Esse chama até Famílias Uai. Aí tem Entendi. dupla maternidade, tem mãe sol, tem dupla paternidade. Legal. É mais amplo. E o de vocês é de dupla maternidade? Em Minas. Que legal. Tem várias cidades assim da região. Isso é bom, né? Porque vocês se apoiam e vai compartilhando. Aí nasce o bebê de fulano, e aí vocês ficam todas empolgadas. Nossa, que super. delícia. E aí, então, vocês, voltando a falar um pouco dessa parte jurídica pra gente não se perder. E aí, se as duas estavam naquela coisa do hormonal, colhendo os óvulos, nos hormônios bombando. E foi bem sucedido. Foi bem sucedida. Primeira, né? Primeira. E foi legal porque a gente optou em fazer a transferência de um óvulo de cada. E tem uma discussão, acho que hoje em dia, não sei se teve uma alteração nos conselhos de medicina disso não ser feito mais. Eu não sei se ainda pode, mas a gente ainda conseguiu, porque a gente já estava no processo de realizar. A gente ficou felizona, né? Sim. E porque algumas coisas foram sendo restritas, até mesmo na questão de fertilização, assim, é até triste, assim, as alterações que foram feitas no decorrer da nossa, mas a gente não pegou porque o nosso contrato era anterior. Então veio depois da fertilização, tiveram algumas alterações no processo de fertilização? Tiveram, hoje em dia, o processo de fertilização... Né? Na legislação. Na legislação. Eu acho que é tipo um regulamento que o Conselho de Medicina eles emitem para os médicos lá no processo de fertilização para regulamentar as situações. Entendi. Por exemplo, no nosso caso,
a gente teve muita captação de óvulos. Aham. E aí, hoje em dia, eu sei que o limite para você captar para a pessoa até é bem menor. Então, assim, acaba entendi. que é triste, né? Porque você ainda A chance baixa diminui, né? É, A e chance você paga da diminui. mesma forma. Exato. A não, chance tá diminui. E baixo. é um processo que não é barato, né, gente? Não é Vamos barato. falar assim, é um investimento financeiro, é um investimento emocional, né, Sim, hormonal, assim, tudo tem um custo, assim, em prol de um sonho, obviamente, assim, mas realmente é algo muito desgastante, né, E fisicamente. você já está ali também tomada por hormônio, aquela espera, a Uhum. angústia, é muito É. grande. Eles deveriam, na verdade, fazer o contrário. tipo assim, o que fosse Facilitar. possível para ter Não, mais eles chances não fazem possíveis. Não, isso. é o E sem gente. contar que dependendo do número de óvulos que você capta, você pode doar. Sim. E você ainda tem a chance de ajudar outras mulheres, porque a fila de espera é muito grande, né? E diz que de óvulos é enorme, né? É A enorme. fila de espera de óvulos é enorme, né? A última informação que eu tive, foi até conversando com a nossa médica, que foi a doutora Júlia, a fila de espera no particular é de aproximadamente 1 ano e do SUS está de 6 anos, mais ou Nossa. menos. Muito tempo, E é né? E é incrível, muita assim, gente. depois que a gente fez o processo de fertilização, algumas amigas minhas que vêm de relacionamento hétero, né? Aham. Elas me procuram para perguntar como é que foi. Então, assim, não é algo só limitado ao Não, núcleo, de Não, né? forma não, alguma. E você vê que a falta de informação é muito grande. Que eu fico pensando, nossa, às vezes se a pessoa tivesse um acesso anterior a essa circunstância, ela não chegaria a esse ponto com a Aham. dificuldade de engravidar, Sim. Entendi. né? A gente Aham. tem visto muito isso aqui, da falta de formação em todas as áreas, mas principalmente na maternidade. O que antecede, durante, o pós, que a gente fica muito perdida, né? A mulherada ou não busca, ou não tem acesso, ou às vezes nem sabe que tem que buscar aquela informação. Eu tenho conhecidos, assim, até gente da família, que tenta engravidar há muito tempo e não consegue. Aham. Mas não tem a informação. Gente, vou procurar uma clínica de fertilização, saber se está acontecendo alguma coisa. Exato. Porque simplesmente acha, eu não posso engravidar. Sim. Não, às vezes É. pode, só precisa de De conhecimento. conhecimento. E apesar da clínica ser algo custoso, caro, é possível também, né? A pessoa, se ela se programar ali, se planejar, ela consegue pagar. hoje em Sim, dia. exatamente, gente. É exatamente isso. É o objetivo, né? Só É o que- seu foco, né? Isso, só que as pessoas elas não param para pensar, olha, eu poderia ir numa clínica. Não Aham. existe esse pensamento, eu posso ir numa clínica de fertilização. Acho que existe até um tabu, um preconceito. Se a pessoa chegar aí numa clínica, porque você é infértil, porque você é incapaz de gerar. Não é assim, infelizmente, Acredito é uma que sim, realidade, né? com certeza deve ter esse pensamento por detrás ali no subconsciente. Ai, pra quê que eu vou lá? Não, vai dar certo. Ai, vai não sei o quê. Não tem nada de errado comigo. Não é possível. Aí quando você vê também, já passou a idade, já não sei o quê, aconteceu um monte de coisa. Concordo. Hoje também tem muitas amigas nossas perguntando sobre o congelamento de óvulos, porque a gente que é mulher, o tempo da gente vai Sim. diminuindo, Nós temos né? validade, né? Nós temos uma validade cruel, Aí eu tava né? numa, Isso é difícil. eu tava numa videochamada com as amigas ontem, eu falei, gente, ano que vem nós vamos ter que congelar se continuar desse jeito, porque Mas nós estamos sem prazos, ó, vou ficar É velho. cruel essa validade da mulher, né, Exatamente. gente? É cruel e é real. É real, muito real, Você muito vê a diferença real. entre a captação minha e de Bianca é surreal, porque eu tinha ovário policístico, então eu tive muita produção. Essa Aham. produção, sim, não sei se é essa a palavra que se usa, né? Mas Bianca, assim, o nível dela foi baixo, Quase né? nada. É mesmo? Baixíssimo. Portanto, que nós queríamos doar óvulos, E não eu foi não possível. consegui doar, mas a Emília conseguiu. Legal. Aí depois eu voltei lá e fiz o procedimento de novo só para poder doar. Ah, porque, bom demais. Eu É, tinha uma essa que- meta. assim, Já que era sabe? pouquinho, vai ser pra fazer minha baby, eu volto aqui depois. Calma aí, calma aí. E a baby foi feita, então, tá tá linda. lá. Ela é linda. E aí você demais. falou que vocês conseguiram colocar um óvulo de cada uma. Foi isso? Foi. Então vocês implantaram 2. Sim. Nossa Nós senhora, queríamos gente. que viessem os dois. Ai, queríamos ai, ai. gêmeos, né? E no Ai, início ai, a gente ai. queria, mas hoje em dia eu falo, graças a Deus. Não, minha filha, um tá de bom tamanho, tá boa, pequenininha lá. Gente, imagina. E eles não dão trabalho, Elas mas não dão é porque é tanta responsabilidade de Ai, uma eu- vez. assim, eu acho. Mas foi- vocês dariam conta também? É, sim. Eu acho que só na hora que você tá ali, você fala, Dá. ai, sei lá, se eu tivesse 2 ia ser tudo isso vezes 2, mas na hora que você tem que pôr a mão na Tem massa... uma ali- dupla mãe que tem 3, né? Tem Tem. trigêmeos. Tem. Trigêmeos. Nossa, mãe do céu. A gente já entrevistou mamães trigêmeos aqui, Ah, eu eu imagino. vi. A Isso, filha, eu vi. E aí a gestação foi tudo tranquilo? Aí agora a gente pode Foi- passar foto, porque eu tenho as fotos. Ah, Vamos passar o vídeo, a matéria primeiro, que dessas fotos. Olha que legal, assim, sabe? Eu acho que a gente tem tanta falta de informação.
uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, acho que todo programa a gente está falando isso, Ana. A gente fala que a gente está em 2022, mas a gente está quebrando tabus que não deveriam existir ainda. E aí, quando eu publiquei, era um Reels, eu acho que eu fiz das meninas no ensaio gestante. Eu acho que eu sei, quando eu acho que eu vi esse ensaio. A repórter chama Malu, uma gracinha ela, super, super demais. Ela faz umas matérias super legais e falou assim, Paula, vamos falar sobre isso, sabe? Vamos fazer uma matéria. Sim. Vamos ajudar outras mulheres, sabe? Assim, até assim, soltar na imprensa para falar assim, pô, olha que legal, sabe? Essas mulheres super se valorizando. E elas estavam super felizes, assim, foi um ensaio gostoso. Vamos soltar a matéria aí do G1, então. Essa aí foi do MGTV. Comemorar a gravidez de uma delas. As duas mães ajudam outros casais a lidarem com a maternidade. Esse, claro, é um dos destaques do G1, por isso que a Raquel Freitas já está aqui com a gente na tela. Raquel. Pois é, Liliana, essa é a história da Bianca e da Emília. Elas se conheceram numa festa de formatura logo antes da pandemia. E esse início de relacionamento delas foi super intenso. Tinha dia que elas ficavam aí conversando 24 horas seguidas. Mas nessa época elas não imaginavam que daí a 2 anos elas estariam morando juntas e gerando a pequena Elis, que deve nascer no fim do mês que vem. As duas sempre sonharam com a maternidade, sempre conversaram sobre isso também, até que elas decidiram procurar clínicas especializadas em fertilização. Agora, nessa espera pela filha, elas estão cercadas de amor dos amigos, da família, mas elas dizem que vão precisar ser fortes aí para ensinar a Elis a se defender de qualquer tipo de preconceito. E para ajudar nesse fortalecimento, elas participam de um grupo com cerca de 50 casais homoafetivos que estão passando aí pela gestação ou que decidiram adotar uma criança. Eles dividem experiências, indicações, mas, sobretudo, apoio e força. Essa reportagem super sensível é da Maria Lúcia Gontijo, está lá no nosso site, g1.com.br/MG, então você pode apontar a câmera do celular para o código que está na tela para ler essa reportagem. A gente deseja aí toda a felicidade para a Bianca e para a Emília e muita saúde para o casal homo. Legal demais, né? Linda! Você tinha visto esse ensaio? Demais! Acho o máximo isso, sabe? Da gente falar, da gente mostrar duas mulheres lindas, sabe? No ensaio. E ajudou tanto. Muita gente, assim, a gente nem tem tanto seguidor, mas a quantidade de mulher que procurou a gente depois dessa publicação, como é que faz? Como é que funciona? Nossa, então é possível? E vocês alimentam a mídia nesse sentido? Informativo? Informativo, de inclusão. A gente posta muito natural, né? A gente é mais eu posto muito, mas a gente posta o dia a dia com Elis, não no intuito de alimentar uma mídia, mas de ajudar mesmo pessoas, não, nesse porque sentido, sempre alguém pergunta. Porque eu vejo que, tipo assim, a ideia do grupo é super legal, a história de vocês é super legal, a informação que vocês podem passar sobre o processo de fertilização, ela rompe, não é só para casais homoafetivos, muito pelo contrário, é para todas as mulheres. Então, mas nesse sentido, principalmente para a galera lá que tiver interesse, poder acompanhar, e é de uma forma orgânica mesmo, do jeito que funciona a vida de vocês. Exatamente. A gente precisa se dedicar mais a essa questão de rede social. A gente porque pode, eu acho que é isso, assim, a gente pode indiretamente ajudar tanto, sabe? Assim, a gente fazer um movimento em prol do outro, né? Até nessa questão, igual você falou, olha que legal, assim, eu tenho certeza que também talvez vocês não soubessem desses dados de doação de óvulos, por exemplo. E a partir do momento que você se imerge naquela realidade, você fala assim, poxa, às vezes eu posso ajudar, sabe? Sim. Às vezes eu fiz uma coleta, sei lá, eu vou doar um óvulo, sabe? Vou fazer com que as pessoas não tenham dificuldade que eu tô tendo, alguma coisa assim, né? Sim. Mas que você às vezes nem tem essa informação, né? Você nem sabe disso porque você não vive aquela realidade. Agora, saindo da parte que até agora a gente falou de coisas muito lindas, bonitas, como que foi? Aí vocês são duas mães solos, a gente sabe que hoje, e, né, apesar de muitas conquistas, né, mas ainda tem muito tabu, muito preconceito. Vocês passaram por isso? De fala, comentário, alguma coisa nesse sentido? Tipo, ai, duas mães. Ai, como é que vocês vão explicar? Porque eu vejo muito isso na mídia, né? Ou gente sem noção perguntando, ou pessoas contando casos que já passaram por situações como essa. Frases mais comuns, assim, graças a Deus, não sei se pelo nosso perfil, a gente não dá muita abertura, mas a gente não escuta tanto. Mas a gente já escutou algumas vezes, nossa, mas quem é o pai?
eu falo, não, nós somos duas mães, mas quem é a mãe de verdade? A gente escuta muito essas questões assim. Aí, às vezes, e as pessoas são muito apegadas à questão da genética. Sim. Mas quem que gerou? O óvulo é de quem? Assim, uma coisa que não importa, sabe? Na questão da dupla maternidade, a genética é o que menos importa. Com que certeza. A gente pensa. Mas eu acho que o apego maior das pessoas é a genética. As pessoas têm muita necessidade de falar, nossa, mas é a cara de fulano, é a cara de ciclano. E eu acho que, principalmente para a mulher que gerou, dependendo de como é a fala, acho que atinge um pouco, né, amor? Eu só tive um comentário de um até parente meu, que ele tá assim, uai, como que você fez pra você pular a cerca? Ai, mentira. Sério? Aí eu fiquei assim, com raiva, porque eu sou muito estressada. Aí eu tô percebendo, ela parece ser um copo de paz. Aí eu virei pra ele assim, aqui, se eu te perguntasse se você ia gostar dessa pergunta, eu falei só isso pra ele. Aí ele, nossa, me desculpa. Eu disse, não, é óbvio que a gente foi pra uma lógica entre nós duas. E assim, se você quiser pesquisar, que você pesquise. Eu nem quis abrir a discussão, porque aí são o tipo de pessoas que você nem quer se mover a abrir a mente, sabe? Você vê que a pessoa não fez uma pergunta num intuito educativo, informativo. Não, fez pra exatamente. Lá, né? É falta de respeito, né? É uma falta de respeito, exatamente. Você não perguntaria pra ele, sabe, isso em relação à vida dele, afetiva, sexual, que fosse, sabe? Que absurdo, Mas eu acho que a pessoa faz pra cutucar mesmo. Ela usa de uma pergunta que ela, não, mas essa foi só uma pergunta. Não, a pessoa me pediu desculpa, mas eu nem respondi, porque eu sei que isso não é uma pergunta de uma pessoa que quer conhecimento, é uma pergunta de uma pessoa que realmente quer trazer ali um preconceito enrustido ali, né? Enrustido que quer tentar ali. Eu acredito também que vocês, quando tomaram essa decisão, vocês sabiam que vocês estariam sujeitas a essas situações como essa. Agora, Bia, você falou uma coisa assim que vocês não viveram, mas não é a realidade. A gente sabe que a gente vive no Brasil, que é um país extremamente homofóbico ainda, que é um país extremamente machista, sabe? É difícil, assim, a gente viver e quebrar tabus. Então, assim, eu acredito que as pessoas, quanto mais a gente falar, é por isso que a gente está aqui falando, indiretamente a gente está quebrando tabus das pessoas que estão vendo. Eu sei porque eu vivo isso nas minhas redes sociais. Eu tenho vários casais. Muito. Eu tenho vários casais. E até numa postagem sua, teve um cara que falou assim, como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Porque eu imagino que exatamente isso. Ana, eu tenho vários casais homofetivos, assim, e eu posto muito, sempre que tem as questões dos dias importantes, eu sempre posto, eu sempre faço. E sempre vem muita coisa relacionada à religião, eu perco muitos seguidores, sempre. Então, você vê que ali existe um preconceito enrustido, sabe? Assim, aquela coisa assim, não, eu não sou homofóbica, mas eu não quero ver, sabe? Não, eu homofóbica, mas assim... Mas como é que faz, então, para ter neném, sabe? Mas precisa do... Sabe aquelas coisas assim ridículas? Mas precisa do homem. Mas existe muito. Mas é porque fala... eu não vou entrar na questão da religião, assim, mas assim, porque isso não fala na Bíblia. Sabe, assim, umas coisas assim que a pessoa se baseia, ela tenta colocar um escudo em volta dela, mas o preconceito é dela, E interessante que, por exemplo, eu que vim de uma lógica heteronormativa, quando eu assumi Bianca, assim, entre aspas, assim, que a gente começou um relacionamento, eu perdi muita gente, amigo, entre aspas, meus, que pararam de me seguir. Que eu fiquei assim, gente, só pelo fato que Bianca e eu estamos juntas, né? A gente não postava porque, tipo assim, eu pergunto mesmo porque vocês vieram de uma situação, digamos que privilegiada. Vocês tiveram amor, vocês tiveram acolhimento. Apoio da família, principalmente. Sim, a gente teve muito esse tipo. Foi importante você perguntar, e às vezes, assim, agora com a fala da Paula, eu até reflito, porque, assim, como eu já vivo nessa vida há muito tempo, no início, quando adolescente, eu vivi mais preconceito. Eu não sei se eu acostumei ou se muitas vezes eu ignoro, porque eu realmente acredito que você formou sua identidade. Mas às vezes, sabe, não sei nem se é a forma certa de agir, eu acredito até que não, mas sabe quando você escuta uma coisa e prefere ignorar? Hoje em dia eu vivo assim. E eu sei que não está certo, que a gente tem a oportunidade de lutar por isso, né? Aí você falou, a gente teve um dia que a gente estava no shopping com eles, parou um senhor e estava assim, nossa, mas é filha de quem? Aí a gente, não, de nós duas somos mães. Ele, não, mas tem que ter um pai. Então, é esse tipo de coisa, por mais que
naquele momento não me chateia e eu acabo deixando para lá, não deixa de ter um preconceito. Então, mas sim, é claro que cada pessoa sente a dor de uma forma. Quem sou eu aqui para falar o que é certo ou errado? Mas eu acho que essa forma de vocês se comportar é tipo assim, vocês têm tanta certeza do que vocês vivem, é tão real e palpável para vocês, que é tipo assim, para que eu vou ficar gastando meu tempo, primeiro, deixando essas coisas me atingir, e segundo, tipo assim, gastando energia, porque gasta energia. Imagina se você for brigar com todo mundo, sendo que aquilo ali dentro de você, tipo assim, entrou no ouvido e saiu no outro. O que importa é tipo assim, vocês se conhecem, vocês têm convicção do que é a vida de vocês. Sim. Então, eu acho que isso é importante. E eu vejo que a reação é diferente quando não é tão convicto, sabe? Sim. Tipo, se a pessoa não bate no peito e fala, não, eu sou assim, minha vida é assim, minha família é assim, a minha escolha é assim. E aí você segue, você vai vivendo. Mas é importante porque elas têm esse apoio, né, da família, né? Exato. Mas se você comprar uma briga sozinha também deve ser muito difícil. Muito, com certeza. Muito eu conheço difícil, pessoas que eram, né, que elas se denominavam gay e hoje se denominam hétero. Eu acho que é por uma questão também, tipo assim, familiar, que não teve apoio. Eu sei pela intimidade, né? Claro que a pessoa pode ali também, da mesma forma, a pessoa de um jeito hoje, amanhã ela quer se denominar de outra forma, não tem problema algum. Sim. Mas você vê que a falta de apoio familiar faz toda a diferença. Exatamente, né? A gente tem sorte. Com certeza. Eu acho a nossa rede de apoio é muito, muito próxima, sim, assim, sim. muito bonito. E eu acho que a gente pode falar também que as pessoas se cercarem dessas pessoas que apoiam, sabe? Olha que legal, certeza. elas têm um grupo de mães que se apoiam. Então, assim, não se sinta sozinha também, sabe? Se você está dentro dessa realidade, se você não tem apoio da sua família, hoje em dia a gente tem tantos grupos importantes, as redes sociais nos aproximam dessas pessoas também, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem como buscar esse apoio, que seja virtual, que seja, sabe, de uma mensagem que mande para uma de vocês, Mas, ou para tantas infelizmente, o apoio outras, da né? família ainda tem um peso muito forte Tem na um vida peso, das mas eu pessoas. acho que as pessoas também, elas não podem ficar o tempo inteiro querendo aquele amor. Eu acho que ninguém aprovação, deve buscar a aprovação de ninguém, sim, sabe? Com certeza. E se você viu que realmente não é da realidade da sua família, assim, seja feliz de alguma forma, sabe? Assim, busque a sua felicidade com o apoio de alguém, com uma fala empoderada de alguém, ouvindo um podcast e falando assim, pô, eu quero ser mãe solo. Pô, você, sabe? Eu quero ser mãe, é isso que eu quero ser. A gente escuta muito que a maternidade é solitária. E, graças a Deus, a nossa experiência tem sido diferente. Eu acho que a maternidade não precisa ser solitária. Se você está se sentindo sozinha naquele momento onde você mais precisa de apoio, talvez você deva refletir sobre as pessoas que te Que cercam. estão ao seu redor, com certeza. Exato, é com isso que eu certeza. acho importante. Às vezes você está ali isso. mendigando um apoio, uma atenção, um amor, sendo que se você abrisse um pouco mais o seu leque, às vezes você encontrar. Não é uma pessoa que é sangue do seu sangue ou que está debaixo do seu teto, mas ela vai te acolher, ela vai te apoiar. E você vai achar alguém ali para te ajudar. Com certeza. Um amigo, alguém que talvez você não dá tanta oportunidade. Às vezes até uma pessoa que não conhece, busca lá o grupo. Exatamente. Gente, SOS, preciso Tô de precisando apoio. de ajuda e tal. Agora, a Ana falou uma coisa que é legal também. Como que vocês pretendem criar a Elisa, assim, quando ela for para a escola, assim, para ela também ter essa possibilidade? E aí, no dia desse encontro de dupla maternidade, tem outras clientes minhas também que são mães. A Ju, que teve neném agora também, e tudo. E o menininho dela, o Gael, ele tem 3? Ele tem 3, né? Eu acho que ele deve ter 3, 4. Ele é um pouquinho, ele deve ter tá fazendo 4. Elas já estão no segundo. E a Ju gerou primeiro. Não. O Gael. Uma gerou. Eu não sei. Eu sei que o Gael cada um gerou um. E ela falou com o Gael: Gael, hoje a gente vai num encontro, vão ter várias mamães e tudo. E ele, tá bom. Sabe assim, pra criança. É tão normal, sabe? Assim, tá bom. Criança não tem preconceito. E criança acha até incrível de vez em quando, né? E parece na salinha dele tem duas mães também. Falou assim, fulaninho vai com a mãe dele? Aí ele falou, não, acho que o fulaninho não vai, não. Falou assim, então tá bom. Sabe? É tudo tão natural para criança, sabe? Assim, e ao mesmo tempo tão importante ela também ir no encontro que vê várias duplas mães para aquela questão da identificação, para aquela questão do pertencimento, sabe? Para a questão do empoderamento da criança também. Vocês estão preparadas para Elisa entender isso e para ela também enfrentar um tipo de preconceito, tipo na escola, assim? Vocês acham que vocês vão estar preparadas para isso? Porque vai chegar, uma hora chega. Eu acho né? que preparada a gente nunca tá. Mas a gente tá. Eu amei a cara dela. Tipo, olhou, e tipo, aí, moção? Bom, eu acho que a gente
nós somos mulheres fortes, não tem como Com a gente certeza. deixar de ter essa visão. Então, assim, vai chegar um momento que vai ter isso, a gente vai ter um tipo de repercussão a fim de evitar esse tipo de circunstância. Não tem como... Evitar não, evitar a consequência, né? Aham. Com certeza eles vão sofrer, não tem como. É bem difícil, assim, é uma ilusão mesmo a gente falar. Ela nesse- passar por essa vida sem sofrer. Primeiro vai sofrer porque é mulher, né? Alguma coisa ela vai Exatamente. sofrer porque é mulher, né? Como eles vão sofrer algum tipo de repressão. Mas aí a gente já tem essa visão na vida e a gente busca... Um dos porquês que a gente tem esse grupo de dupla maternidade é para a criança realmente ter a força dela própria. Porque ela fala assim, poxa... Eu acredito que eles vão pensar o seguinte, tudo bem que tem várias pessoas ali que tenham papai e mamãe, mas tem pessoa ali que só tem mamãe, que só tem papai, Exato. tem pessoas ali que o papai nem sabe quem que é, que tipo assim, nem é presente. Então, eu tenho 2 mamães, né? Tudo bem. E tudo bem, exatamente. Tanto que a gente tem, também tem até a gente contratou uma questão de uns livros que chama... Como é que é o nome? Minha Pequena Feminista. Minha Pequena Feminista. Ai, que legal. Aí chega livros femininos. Exatamente. E um desses livros que tem é Como Nascer de 2 Mães. Sim. Aí mostra vários tipos de caso. E eu acho assim, quando a gente torna o conhecimento, eu acho que a pessoa com conhecimento é uma pessoa que ela consegue debater. Exato. E é muito tranquilo. Quando eu Não, acho e que ela vai chegar uma criança diferenciada, porque ela pode até sofrer algum tipo de repressão. Mas além dela falar que ela tem uma família feliz, ela vai falar que às vezes não é comum para aquela criança, mas ela vai poder contar que através do grupo ela fala, gente, é super comum. Eu tenho um grupo que tem várias pessoas que tem 2 mães, 2 pais, só uma mãe, só um pai. E também tem um outro ponto, né, gente? A pessoa chega lá ai, porque o meu casal é papai e mamãe. E dentro de casa tá um inferno, na maioria das vezes. Exatamente. E ela vai ter uma família feliz, ela vai ter um É relacionamento engraçado saudável. você falar isso. A gente teve um caso de uma mãe que contou no grupo. Ela mora no apartamento e as crianças do apartamento descem para brincar, né? Sim. E uma das mães héteros, né? Sim. Eu não gosto de rotular, mas é a Que realidade. tem um relacionamento hétero. Sim, ela chegou para uma das mães dessa criança e falou que eles não estavam gostando que a filha deles brincasse porque ela abraçava muito as crianças, que ela era muito carinhosa, porque as mães são lésbicas. Então, tipo assim, as crianças vivem o preconceito também, apesar de não entender que é um preconceito, mas ficam Entendeu? Mas tristes. com a criança certeza. não tem nada a ver. É o adulto que tá ali adulto, com a cabeça Ela Exato. vive um carinho maliciosa. dentro de casa, Não, ela pelo está amor de acostumada Deus. com carinho, com amor, e ela vai ser na rua o que ela vive dentro de Com casa. toda certeza, ela é o Né? reflexo. E o adulto que estraga tudo. Os rótulos, né, Não, gente? Os não. rótulos, Isso. os tabus, os preconceitos enraizados que a gente precisa quebrar, né? Nossa, a gente Tem precisa muita mudar. coisa A ainda gente pra precisa mudar. mudar, a gente precisa criar essas crianças, essa nova geração muito empoderada. E aí, eu gosto, assim, entra nessa questão. Eu também tenho uma filha, uma menina de 13 anos, que ela é muito empoderada em relação a isso. E ela defende muito, sabe? A menina minha, ela sabe, ela vai nos shows e eu levo ela nos shows e a gente, graças a Deus, hoje a gente tem a liberdade de ter cantores que falam abertamente sobre a bissexualidade, Sim. sobre a sua sexualidade. E as pessoas se sentem mais livres nos shows e se beijam e acontecem. E é muito natural a forma que eles veem isso, sabe? E eu acho que essa geração que está vindo vai quebrar um pouco esse preconceito enraizado. Eu acho que vai vir um sabe? pouco de educação Eu acho. das crianças para os adultos. Eu acho, e eu acho o papel fundamental do artista hoje em dia também ter essa visão, assim, e trazer esse posicionamento também publicamente, sabe? Por isso que eu falo do Rangel, sabe? Assim, a Ana é muito amiga do Lucas Rangel e ele assumiu publicamente uma relação gay, né, com o companheiro dele, e eles vivem abertamente nas redes sociais, e para mim aquilo é um ganho absurdo para a Sim, geração com que certeza, segue com ele, certeza. sabe? Eu acho muito, muito importante. Não, e pra Quanto vida mais dele é um diferencial. libertador, né? eu acho que imagino exato, que tenha porque sido. você vive uma né, tipo assim, um período ali, e como é que a pessoa vai reagir? Como é que. Ele era uma pessoa pública, ele tinha uma família tradicional, ele já era uma pessoa mais velha. Tipo assim, como é que vai ser a reação? Você tem um monte de empecilho. E eu acho aí, que ele foi mais amado do que qualquer coisa. eu acho que ele, na verdade, ele tinha um medo dentro dele que ele criava ali, às vezes numa intensidade que, na verdade, quando aconteceu, ele falou: Ok. foi melhor eu ter feito isso do que eu não ter feito. E é engraçado isso, que isso eu até trago para minha realidade, porque foi exatamente quando eu e Bianca a gente conversou no início, eu falei, nossa, mas como que eu vou, né, me mostrar, entre aspas, assim, mas me libertar nesse sentido. E quando eu expus, assim, de forma tão natural,
foi muito tranquilo. Tipo Mas assim, é natural. não vê, exatamente, é natural. Então, assim, quando aí vem a resposta que praticamente quase ninguém teve alguma reação negativa, sempre tem aqueles que tem, né? Mas eu falei, gente, por quê, né? Por que você tem uma opinião e você quer ter essa opinião e você tem que oprimir o outro? Não faz sentido nenhum isso na minha vida. E a grande verdade é que na hora que uma pessoa ela tem essa coragem de assumir, ela não tá falando assim, gente, ou eu tô assumindo, eu sou isso, e ela não pergunta, vocês concordam? Não. problema. Eu sou isso, eu estou feliz. Então, assim. Aí é onde muitas pessoas acho que talvez não se assumam por esperar muita aprovação. Exato. Eu falava muito com o Emílio, mas como é que eu vou contar para fulano? Como é que eu vou contar para ciclano? Eu falei, você não tem que contar. Você está vivendo a sua vida, você não precisa de aprovação de ninguém, as pessoas vão ver. Exatamente. E aceitando ou não, isso não tem que fazer diferença na sua vida. Eu vejo que as pessoas hoje, elas deixam muito elas deixam de priorizar a felicidade por ficar buscando aprovação. Eu vejo isso na rede social, eu vejo isso a todo instante. E não tô falando só de casais homoafetivos, não. Cada pessoa colhe com a sua escolha, independente de qual seja ela. Ela perde mais tempo buscando aprovação do que simplesmente falando, gente, é isso e eu estou feliz. Ô, Anny, você já prestou atenção que as pessoas... é a minoria das pessoas que, às vezes, é muito polêmica, e são essas pessoas que, às vezes, ganham a atenção do outro. Sim. A gente tem que focar naquela pessoa que te elogia na foto Com e certeza. tudo. Às vezes, você vê um post, sei lá, homoafetivo, ou seja, de qualquer assunto. E tem muitos elogios. Mas aquela pessoa, às vezes, que faz um comentário preconceituoso e tudo, é que, às vezes, as pessoas vão lá e ficam comentando em cima. A pessoa ganha o palco que ela quer. Para mim, essas pessoas que polemizam seja em Instagram, seja em qualquer coisa, elas conseguem o que ela quer porque elas estão precisando de palco, elas estão precisando de atenção. Na verdade, para mim, é um bando de frustrado que só precisa polemizar em cima do outro para conseguir a atenção que ele não deve ter na vida. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar e focar, principalmente, olha, você vê, as meninas, por mais que elas tenham tido uma vida não, né, uma facilidade maior em nível de familiar e tudo, elas também tiveram preconceito, mas elas focaram nas coisas boas. Na felicidade delas, é isso que eu percebo pela então, história que elas ao contam. longo da sua vida, você vai sofrer preconceito, as pessoas negras, pretas, sofrem racismo, mas vão tentar focar na coisa boa, sabe? Porque, de um modo geral, o ser humano é bom, sabe? E vai aceitar. E eu acredito muito nessa nova geração que está vindo aí, sabe? Eu vejo pela minha filha, pelas amigas da minha filha, sabe? Pelas meninas que hoje já se empoderam mais, sabe? Que elas têm essa questão da felicidade ser maior do que a sexualidade. Eu acho que é isso, a felicidade sabe? própria, né? Exato, eu vejo que hoje a galera tem aberto os olhos mais pra isso. Isso, tipo, Ana. não é sobre ser feliz. O que é ser feliz? Não, pera, ser feliz é você tá feliz. Exatamente. Você tá bem Mas consigo apego aos mesmo. rótulos também. Exato. Você não precisa de rótulos, você simplesmente é. Tá vivendo ali, Tá vivendo. gente. Eu também acho, concordo Se super com isso. eu fico me relacionando com mulheres desde meus 14, 15 anos. Acho que desde pequena eu já tinha interesse. Se amanhã ou depois eu me interessar por um cara, Problema. problema Não de dá ninguém. nada na Não, mas vida não de vai, ninguém. Com certeza não vou. Poxa, minha. Com Gente, certeza momento, não vou. momento tenso aqui na nossa mesa do Mulherão. Nós não vamos deixar, não. Esse risco você não corre. Deixa eu falar. O pessoal falou que achou a foto do ensaio das vamos meninas mostrar, já pra vamos gente mostrar. assistir. Pra gente Esse, assistir, pra qual gente ver. vai ser o ensaio da... Nossa, Aí, que ó. lindas! E tem uma frase muito... essa aqui que eu pus, ó. Sou gay, sou lésbica, sou bissexual, sou trans, sou hétero, sou como você, ser humano. Eu acrescentaria que a Bia é mãe, é forte, as meninas são poderosas, lindas. E, afinal, são as duas mães de lindas as Elis. fotos. Não, Nossa, lindas. A Paula não precisa nem falar, né? Olha que delícia. Lindas. Como que ela deixou a gente à vontade nesse ensaio. Foi gostoso, né, gente? É Foi. bom demais. Ai, Olha que foto linda! Linda, linda. Ai, gente, que delícia. Ai, parocota. Eu amo ver Barrigão! É, Olha, ficou com olha essa barrigão. frase, eu amo essa, ó. Tire seu padrão da nossa família que vamos passar com muito amor. Ponto. Sobre isso, tipo, É não tô sobre te perguntando isso. nada, não tô te pedindo exato. Eu amo. aprovação. Essas blusas é de uma... como é que chama? É puta peita. É puta Na peita. verdade, Acho lindo. As de trás são da Da puta, puta peita. e a da frente chama Mama Burr. Ah, é são legal duas. demais. Eu gosto de comprar. Acho demais. Essa que você tá, olha que também linda. é. Mulher, Solta a sua voz. Lindo Eu gosto mesmo. muito dessas Muito blusas. legal. Eu lembro dessa frase que eu falei assim, ponto, é sobre isso, gente. É sobre isso e ponto. Gente, muito lindo, muito muito E elas legal. acompanharam a gente no parto também, essas blusas. E a gente vai mostrar as fotos do parto também. Aí agora a gente vai falar sobre o parto das meninas. Ô, gente, eu vou falar com você o seguinte.
Eu falei isso, eu polemizei na época, no Stories. Eu falei assim, é tão intenso ver um parto de 2 mulheres. Eu vou te ser muito sincera, sabe por quê? Deve ter uma sinergia surreal. Isso, sabe o que é? Literalmente uma mulher segurando a mão da outra ali de uma forma mais pura possível. As duas estão gerando uma criança. Parece que as duas estão... Literalmente, eu acho que a Bia, ela sentiu todas as dores que a Miriam sentiu. Eu não tô brincando, assim. Era uma intensidade de emoções ali. Não tô falando que isso não acontece no parto, que onde eu vou e tem um pai. Mas, às vezes, o pai, ele literalmente, ele não se sente no local. Ele não se sente adequado àquela situação. Muitos homens saem durante o trabalho de parto da mulher, eles ficam do lado de fora. Eu acho que, hormonalmente, o homem não tá muito preparado, assim, às vezes, pro momento do parto, sabe? A mulher, ela já tá vivendo isso que eu ia aquilo, falar. A mulher, sabe? a gente nasce com esse instinto, com esse desejo. Era um desejo das duas, inclusive. Sim. Então, tipo assim, ela sabia, por exemplo, que se ela fosse ser uma mãe solo, ela ia parir. Então, é uma coisa que eu acredito que... Eu acho que é hormonal, é instintivo da mulher essa questão da proteção com os filhos, sabe? E o homem, às vezes... Às vezes ele sai, igual eu tô falando, ele sai do trabalho de parto, ele não se enquadra ali, ele fica desesperado, ele já não fica com pena da mulher, por exemplo, falar assim, ela tá com dor. Não, ele já fica incomodado com aquela situação, sabe? E é difícil pro homem, às vezes, se entrar na ambiência. E de 2 mães é sempre muito prazeroso, é sempre de muito afeto, é sempre de muita união. A companheira sempre chora, sabe? Porque eu acho que ela sente hormonalmente ali as emoções acontecendo. E o parto da Emília foi um parto muito difícil, assim. Difícil, assim, de dores, né? De intensas. Foi longo, foi um trabalho de parto longo, sabe? Até que o período expulsivo nem foi tão longo, né? Foi um parto normal, natural? Foi um parto normal, assim. Mas ela ficou muito tempo, assim, com os pródomos e com uma fase latente que, às vezes, não evoluiu um pouquinho. Foi o quê? Você entrou que horas na maternidade? Foi de manhã. A bolsa estourou de madrugada, 1h55. A Sim. gente tinha uma doula, que é a Rosa. Maravilhosa. Rosa, beijo pra você. A gente ama você, Rosa. A gente ama muito. E a Rosa sempre orientou a gente. Vamos ficar em casa o máximo tempo possível. Aí de madrugada a gente lanchou, a gente riu, a gente brincou, né, amor? Dormiu. Descansamos. Aí quando foi 8h30 da manhã, eu me preocupava muito com a questão do trânsito, que a gente mora em Contagem, até a maternidade. E foi onde que era a maternidade? Era aqui pertinho, no Neo Center. Tá. Então, nós chegamos na maternidade por volta de 10 da manhã. Emília já chegou com 4 centímetros, mas ela estava com a pressão alta. Sim. Então, a gente internou por volta de meio-dia, já com 6 centímetros. A evolução dela foi rápida. Sim. Mas ele estava toda enrolada no cordão umbilical. Ela não conseguiu ajudar, né? Entendi. A questão toda é que eu acho que ele estava com os bracinhos e a perna presa. O que dificultou ela descer, porque ela estava um bebê flutuante, que o pessoal fala, que é um bebê que não está encaixado. Entendi. Porque como ela estava toda meio presinha ali, ela não... Porque eu acho que deve ser que ela... A lógica, assim, na minha mente atual, é exatamente que ela não deve ter tido essa força para ir junto comigo. A menina espoleta, entendeu? Esse Mas enrolou imagina, no cordão. ela tava amarrada lá no cordão e na hora de nascer ela deve ter pensado, ixi, lascou. Fiquei 9 meses aqui me embolando nesse trem, agora como é que eu Ficou saio? mexendo demais. E ela, assim, tentava, mas ele seguia lá firme, o coraçãozinho dela firme, tudo. Não, foi lindo. Super foi lindo, saudável, foi super mas só um intenso. pouco super mais tranquilo. demorado. Aí ela veio a nascer às 18 horas. Então, a Emília ficou quase 17 horas em trabalho de parto. A Paula lá, assim, muito mais que uma fotógrafa. Nossa, foi... Fotógrafa, doula, psicóloga, terapeuta. Não, a gente, quando é convidado para estar nessa ambiência, a gente tem que acreditar e confiar. Mas e eu acredito que pra você deve ser até mais legal quando você já acompanhou a família ali, tipo, aí, na gestação, não sei o quê. Quando você entra na sala de parto, você já tá um pouco mais... Mas eu me sinto muito privilegiada. Eu sempre falo isso. O registro de fotografia de parto, a pessoa ela tem que se sentir privilegiada, porque é um momento mais íntimo, mais intenso. Então, assim, se você foi convidada para estar naquela ambiência, acredite naquela história, sabe? Sim. Compre aquela história para você, para sua vida. Eu queria muito ver as meninas ali. Foi lindo demais. Vamos mostrar umas cenas? Coloca aí, por favor, produção, assim. E a Bia estava muito entregue. Volta. Aí já tinha nascido. Volta. Aí... Mas é porque a primeira foto que você postou no carrossel já é nascida, Sou dessas. Olha isso, gente. Olha que entrega, sabe? Que conexão, que
que prazer, que amor. E o parto é muito orgásmico, né? Que a gente fala isso, né? Com certeza. Nesse momento, ela ainda estava sem analgesia. Então, assim, eram dores intensas. Sim, com e era, ao certeza. mesmo tempo, um prazer muito grande das duas. Então, assim, a Bia, ela se entregou com a Emília ali, sabe? Ela foi... E ela sentiu as dores, eu tenho certeza ali. Olha A que lindo. importância também da educação perinatal que a gente teve com a Sim, doula, sim. porque você chegar num ambiente, você sabendo tudo que vai acontecer, sabendo o Você que não tem vem aquele por aí, mesmo desespero. você não tenha noção da dor, mas você sabe que faz parte. É. Então, você tem um outro momento. Tira Amo Olha essa isso, forma. olha isso, assim, a força da Emília, assim, de dor, e a Bia ali em cima, e fazendo massagem, e potencializando, assim, essa união e essa espera, e com frases motivacionais, vai dar certo, certo, vai estar acontecendo e tudo. É muito legal. A Essa é a Rosa. Rosa Doula, espetacular ela. E teve como equipe de plantão, foi a equipe de plantão do Neo Center, 2 médicas muito especiais, que é a Femitra e a Marcinha. Beleza. Toda enrolada, minha filha, Tem no uma foto da cordão. Paula, não sei se ela tá aí, dá para ver. Olha lá, Ô, ela tá com o gente. braço preso, O braço e a perninha lá. ó. A perninha gente. também. toda Olha os enrolada. bracinhos dela, né? Tinha Tipo, como. mamãe. Essa médica obstetra é olha isso, eu amo essa foto, olha isso. Ela beija no peitão e aí mostra Que Foi delícia, perfeito. gente. Lute como mamãe. Aí Elis nasceu lutando, fiota. É isso Gente, que mesmo. fofinha. E é incrível que aquela realmente- foto dos bracinhos, a nem. E ela sempre manteve o batimento cardíaco dela. Eu achei isso incrível, porque foram muitas horas de Sim, trabalho sim. de parto e o bebê continuou. Mas é porque tava tudo certo. A gente conversou até aqui perguntando sobre circular de cordão, não sei o que e tudo mais, que né, muitos tabus que as mulheres deixam Não tem de problema ter. algum. É, tipo assim, gente, ela no momento ali, o cordão era o que ela precisava. Traz uma dificuldade em si, possivelmente, mas nada que impeça, né? Não, e é exatamente isso. Você estando como equipe integrada, igual elas estavam com a Rosa apoiando, como equipe de plantão espetacular da Maternidade Neo Center, que eu sempre vou falar aqui, vou elogiar a doutora Femitra e a doutora Marcinha, que são 2 pessoas da ambiência e da humanização também. Foi lindo, foi Com a intenso. Foi intenso, foi uma entrega, sabe? Eu acho que é isso, assim, essa vivência feminina também do que estava acontecendo ali, das duas, assim, potencializou hormonalmente as emoções. E eu falo uma coisa que foi que quando eu conversei com a Rosa antes, é que eu falei assim, gente, o parto, antes e depois, né? Eu falei, eu acho que o parto deve ser uma coisa que você, como mulher, você se valoriza mais. Quando eu pari, eu me senti muito mais valorizada. E forte também, né? Você exatamente, falou, tipo não, assim, pô, eu tenho essa passei por capacidade. isso aqui. Exatamente. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser, não Com tem o certeza. que me limite, não. Porque se eu cheguei lá e, né, dentro das qualidades ali, que a gente vê que o parto normal hoje em dia no Brasil é algo praticamente... Eles evitam o máximo, principalmente né? na rede privada, né? Exatamente. Então, eu falei assim, não, eu quero ter Elis, só se ela não quiser. Se Elis não quiser vir de parto normal, ela não vai vir. Sim. Vai ser difícil, pode ser o que for, mas ela vai vir ao mundo demonstrando a força que realmente a gente quer transmitir para ela. E foi exatamente isso. Então, depois que eu pari, eu falei assim, gente, a mulher pode tudo. E a gente não tem noção de quanto que a mulher é forte. Às vezes a mulher se sente oprimida, você pensa, eu não sou capaz de fazer isso, eu tento, sei lá... Se limita de diversas formas. Porque a gente, durante Porque toda a vida nossa... inteira é assim, né? Você é sempre podada. A mulher sempre é podada. Ela nasce sendo podada. Sim. Fecha as pernas, não cruza assim, tal, não sai com essa roupa. Não... A gente falou sobre isso, sabe? Não usa essa roupa, Exatamente. não pode ir em tal lugar assim. A gente cresce, assim... Eu tenho certeza que a Elisa agora... Ju, fala nisso, produção, já chama a pequena. Eu tô aqui esperando esse momento. O seio da Emília deve estar bombando de leite ali. Daqui a pouco, coitada, vai estar vazando, assim. E é isso, assim. Eu acho que a Elis, assim, ninguém nasce com esses julgamentos. Esses julgamentos, eles são colocados em você, sabe? Assim, a pressão externa da sociedade, no machismo, sim. sabe? Desse patriarcado ridículo que a gente foi criado, você vai te podando. E aí você vai entendendo que você não é capaz, mas a gente é muito capaz, gente. Muito capaz. A gente é mais capaz do que a gente pensa. Você parar pra pensar, uma mulher numa lógica heteronormativa, ela é capaz, depois que ela pare, de cuidar da mulher, do filho, da filha, dela própria, do marido, porque Da casa. a lógica da casa... Gente, eu fico pensando...
Eu e Bianca, a gente tá nós duas ali dentro de casa, é algo, de certa forma, confortável, que uma ali tá ali apoiando uma outra, né? Quando eu tô cansada, aí pega a Bianca, quando a Bianca tá cansada, eu pego a Elis. Mas eu fico pensando numa lógica que realmente é só a mulher ali, e normalmente o homem vai para trabalhar, ou senão ele chega em casa e não vai cuidar da criança, só aquela coisa, tipo, pegou no colo e já largou. Gente, a mulher é muito incrível. É incrível. Isso que eu queria perguntar pra vocês agora. Que aí depois, como é que foi essa chegada do pacotinho na vida? Como é que vocês instalaram dentro de casa? Se bem que ainda tem só 3 meses, né? Então... Ainda tá num puerpério que não foi muito fácil, né? Uns chorinhos depois do bebê, uma depressãozinha pós-parto. Né? O mais impressionante é que depois de quase 17 horas de trabalho de parto, quando Elis nasceu por volta de 18 horas, umas 9 da noite, eu e ela no quarto da maternidade, Emília olhou pra minha cara, a gente já pode pensar no segundo, né? Que isso? Ela nem tinha parido, né? Eu falei assim, moça, acabou de sentir essa dor toda. Ah, quem chegou? Tá dormindo? Acho que não. Ah, não mais, né? Que depois, como é a altura da voz, assim, eu acho que ela não tá dormindo. Oh, tororoca! Entrega, Ju, entrega o neném, Ju, entrega o neném, Ju. Entrega pra Bia, entrega pra quem? Tanto faz. Ai, meu Deus do céu. Levar esse prêmio. Ai, tororoca, olha isso, gente. Gente, que delícia! Meu Deus, mas ela está uma bola. Tá. Caramba! Quase 7 quilos. Deixa eu ver, Poroca. Oi, você tá olhando pra lá, é? Ah, Elis. Tiririca. Olha, ela gostou das câmeras, hein? Neném. Gostou das câmeras. Oi, Chiririnha. Ai, gente, eu não ia nem dormir. Eu ia largar tudo que eu tinha pra fazer. Olha isso. Não tem como, né, mesmo? Oi, tá lá. Como é que vocês fazem? Eu ia parar minha vida, acabou, não ia fazer mais nada. Conta pra tia Paula. Ei, Oi, depois meu no Deus. podcast, manda mensagem pessoal. Toda ela. Tô emocionada. Ô, gente, ela Ai, é muito gente, linda, não, muito me perdi aqui linda. agora. Ai, fez bico, fez bico. Não. Vou chorar, não. Chora não, hein? Não chora não pra Sola. gente. É legal, Você tá hein? no Mulherama Podcast, o primeiro Mulher bebê a Empoderadas. participar do podcast. Não sola, Não não chora. sola, não sola. Elis, fala aí pra esse pessoal aí como é que a vida tá pra você. Conta aí, conta pra gente, Pela Elis. carinha dela, tá super Ah, fácil. tá de boaça, filha. Tá de Eu boaça. falo que o Elis, durante toda a gestação, eu e Bia, a gente sempre conversava com Elis, tentava tranquilizar, falava, filha, você vai vir ao mundo, a gente sempre vai estar aqui. Sorei. Manda um recado pro pessoal aí no microfone, pessoal. E pessoal, fala mensagem. Gostoso. Ah, nem, gente. Mas ela é muito autônoma, ela tem a bom. opinião É. própria dela já. Deixa eu fazer mulheres. um publi de você, Ela então eu é. falar, gente, Mulheres. temos o primeiro bebê no Super, pote. Ela realmente é um bebê muito autônomo. Eu acho que ela já tem a personalidade dela, assim, né? Ah, não, gente, nós estamos ao vivo aqui no podcast com a nossa primeira baby podcaster. Olha que coisa mais linda. Oi, Bom dia, Balalaca. pessoal. Estamos aqui no Mulher Lama Podcast. Ah, nem me perdi. Totalmente. Gente, É muito demais. forte, é muito Continua legal. então com chegaram em casa com um pacotinho. E assim, tô maravilhada com essa história. É engraçado, você abre a porta de casa com ela no colo e pensa assim, gente, e agora? Amor, agora não tem enfermeira, não tem ninguém. Agora é só nós. Mas ela sempre foi uma paz, assim, ela ensinou mais a gente do que a gente ensina para ela, né? Maravilhosa. Ô, Bia, vamos falar um pouco rapidinho, assim. Quem está amamentando é a Emília, mas existe essa possibilidade, inclusive, da dupla maternidade amamentar, né? Eu tenho Com clientes certeza. que têm optam. A gente sabe que hormonalmente é pesado, assim, mas existe até a possibilidade da mãe também, das duas mães conseguirem amamentar. Isso é muito legal, né? Muito Também, né? Eu Se ia vai ser- perguntar, não foi uma opção de vocês ou não? Foi. De dar uma amamentação? Foi. Desde o início a gente decidiu que só a Emília amamentaria, né? E Mas aí você agora sabe tá que livre demanda mas você sabe e que eu tenho amamentação uma consultora de exclusiva. amamentação que veio aqui, que ela falou assim, às vezes a dupla maternidade, a bebezinha escolhe uma mãe só por causa do bico do peito, que é mais fácil. Então, às vezes a outra... Você ia arrumar confusão se É. você fosse escolher um bico de peito, tá, dona? É. Já nascer arrumando confusão, dona. Gente, Que é demais. muito legal. Muito demais. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que pensar, abrir nossa caixinha, sabe? Eu acho que trazer assuntos assim, trazer temas,
Você olha para essa família aqui, gente, o que essa família tem de diferente de qualquer outra? Nada. Eu tô apaixonada. Nada. Não tem nada diferente. É uma família de duas mulheres que se amam muito, que construíram a sua história, que estão aí construindo e que vão construir a vida, assim, ao longo de muitas e muitas alegrias e desafios com a sua filha, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Não tem absolutamente nada de diferente. Esse mês, como a gente falou, é o mês do orgulho LGBTQIA+, e a gente tem que nos orgulhar sim, e falar cada vez mais sim, porque a gente precisa que as pessoas entendam que amor é amor, gente, e que o seu preconceito não vai passar por cima do amor de ninguém. Com certeza. Né? Como é que você olha para um pacotinho desse e pensa que não é de Deus, sabe? Eu me perdi aqui já. Que a gente não tem sorte, que a gente não tem a bênção de Deus. Nossa, gente, Deus é isso aí, dessa. ó. É isso aí, exatamente isso. Essa bolota que chegou com muita saúde, num parto muito desafiador, toda enrolada no cordão, linda, maravilhosa. É isso mesmo. Ai, Ana, amei. Não, eu tô apaixonada, gente. Ó, me perdi depois que a Elis chegou. E assim, felicidade pra vocês. Que vocês, através da história enfim, da luta de vocês consigam inspirar outras famílias. E toda a alegria do mundo aí. Vocês estão só com 3 meses. Eu acredito que vão vir muitas aventuras pela frente. Eu acho que o mais importante mesmo é a gente tentar repassar para as pessoas que elas entendam que o amor que é suficiente. Porque às vezes a pessoa se prende naquela questão de um preconceito, de uma limitação, fica presa a essas questões normativas que são impostas a gente. Só que não é isso que ela quer. Então, poxa, por que não? Por que não se permitir, né? E eu acho que isso é fundamental. Amor, gente. Mais amor, mais respeito, mais leveza, mais alegria. E eu acho que é isso. Gente, é isso mesmo. Eu acho que essa frase dela aí já resume. Já resume, que a gente sempre pede para o convidado falar uma frase de empoderamento em relação para outras mulheres. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso, resumindo, é o que vocês falaram, assim. Vamos nos permitir amar mais, né? Sim. Vamos nos permitir. A mulher, ela se permitir amar a si própria também, né? Porque às vezes ela tá num relacionamento ali, não tá feliz. Com certeza. Tá com uma pessoa que não agrada, que não respeita, que não tem a mesma lógica que ela quer ter, quer se sentir valorizada. Poxa, deixa eu me amar em primeiro lugar. Exato. E Exatamente. prioridades. Gente, toda Ai, alegria do mundo pra você. Saúde pra pacota. E eu acho que é isso, gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Emília. Muita saúde pra Elis. Que a gente quebre cada vez mais tabus. Elis, você vai crescer num ambiente muito melhor. Muito empoderada, muito forte. Você vai dar lição pra muita gente, que é isso que a gente busca. Obrigada, pessoal, por mais um podcast. Tchauzinho. Muito obrigada, gente. Obrigada.